Bem-vindo de volta ao Filme Homem. Hoje vou mostrar a vocês um filme de aventura e fantasia mágica de 2005, As Crônicas de Nárnia, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Spoilers à frente. Atenção, e tome cuidado. No início do filme, na Segunda Guerra Mundial, ocorre um ataque aéreo e bombas são lançadas sobre Londres. Edmund está parado perto da janela observando os aviões. Sua mãe o puxa para longe ordenando que os meninos vão para o abrigo. Susan agarra Lucy que ainda está na cama apavorada. Antes que eles possam chegar ao abrigo, Edmund corre de volta para casa para tirar uma foto do pai. Pedro corre atrás dele. Edmund tira uma foto de seu pai lutando na guerra e os dois conseguem voltar para o abrigo com segurança. Peter gritando com Edmund por ser egoísta, perguntando por que ele não pode simplesmente fazer o que ele manda. O tempo todo Edmund agarra a foto de seu pai e sua mãe os abraça. Algum tempo depois, as crianças estão na estação de trem sendo evacuadas com muitas outras crianças. Edmund reclamando que se o pai deles estivesse lá e não os faria ir embora. Peter responde que se o pai deles estivesse lá não haveria guerra e eles nem precisariam ir. A mãe manda Edmund ouvir o irmão e Pedro promete cuidar dos irmãos mais novos. A mãe abraça a cada um de seus filhos e eles se despedem chorosos. As 4 crianças entram no trem, cada uma com uma passagem visível na frente de suas roupas, como todas as outras crianças a bordo do trem, e então as vemos acenando para os pais quando o trem parte. Quando as crianças finalmente são deixadas agora no campo, são abordadas por uma mulher em uma carruagem puxada por um cavalo. A senhora Macready, que vai cuidar deles até que a guerra termine. Eles realmente não têm muita bagagem dizendo que são só eles. Eles sobem na carruagem e a senhora Macready os leva de volta para sua nova casa. Macready diz a eles com bastante severidade. Eles não estão acostumados com crianças em sua casa que é grande e espaçosa. Ela conta as regras da casa e naquela noite as crianças tentam se acomodar para a primeira noite. Peter e Susan confortam Lucy, que está reclamando que a cama é desconfortável. Peter diz a ela como vai ser ótimo aqui, como o terreno é grande e como amanhã eles podem brincar lá fora. Edmund e Susan se debruçam sobre os livros para passar o tempo. Lucy sugere brincar de esconde-esconde e as outras crianças concordam, fugindo de Peter que começa a contagem. Edmund, Suzy e Lucy encontram um quarto que está vazio, exceto por um único guarda-roupa. Está coberto por um grande lençol. Ela sorri para ele antes de abrir a porta e entrar. Dentro temos alguns casacos grossos. Ela anda para trás cada vez mais até ver árvores e neve. Quando ela se vira totalmente e vê um mundo totalmente novo. Começar a explorar tudo é tão bonito. Lucy encontra a única lâmpada no meio da clareira. Ela o toca e então ouve um movimento nas árvores ao seu redor. Senhor Tumnus aparece. A princípio, os dois ficam com medo um do outro e se escondem. Mas Lucy finalmente sai de trás do poste e pega o pacote que o Sr. Tumnus deixou cair. Lucy vê suas pernas fulvas e os dois se apresentam. Lucy diz a ele que ela é uma menina, uma humana. Tumnus diz que ela está em um lugar chamado Nárnia. Lucy é como se fosse um guarda-roupa muito grande. Tumnus a convida para um chá e Lucy concorda em ajudá-lo a carregar seus pacotes. Dentro de sua casa é tudo quente e aconchegante e os dois estavam conversando brevemente sobre seus pais e como ambos foram para a guerra. Lucy menciona o Natal e o Sr. Tumnus diz que eles não têm Natal em Nárnia há 100 anos. Lucy fica chocada com o fato de que não há presentes há 100 anos. O Sr. Tumnus explica que é sempre inverno e nunca é Natal. Então ele toca uma música para Lucy enquanto ela está bebendo chá. Ela começa a adormecer acordando algum tempo depois para encontrar-se ao Tumnus no escuro e ele confessa que havia contado à bruxa branca sobre sua presença e que ela estava vindo para capturá-la. Então, sentindo-se culpado, ele ajuda a escapar. Então Lucy retorna ao mundo onde seus irmãos estão agora. Ela corre pelo corredor dizendo que está bem. Ela descobre que o tempo não passou em seu próprio mundo e Peter, que terminou de contar, a encontra. Ela explica que ficou fora por horas e mostra a ele o guarda-roupa, mas agora parece meio normal. Os dois mais velhos estão dizendo que não acreditam nela e Lucy fica chateada. Edmund diz que acredita nela, mas Peter discute com ele dizendo que ele só está piorando tudo. Então agora todos estão chateados uns com os outros e Lucy fecha a porta do guarda-roupa. Incapaz de dormir naquela noite, Lucy visita aquele armário novamente. Desta vez Edmund a segue. Ela entra em Nárnia pela segunda vez. Edmund, que tenta encontrar seus passos lá também.
Agora Edmund encontra a neve e o poste de luz. Momentos depois, aqui está um pouco frio e começa a vagar em busca de Lucy, mas é encontrado pela bruxa branca. Ela usa a sua magia para fazer dele uma delícia turca. A bruxa branca pede que ele volte com seus irmãos antes de deixá-lo na neve. Lucy conhece Edmund e eles voltam para seu mundo. No dia seguinte, enquanto brincavam do lado de fora, eles quebraram uma janela. Correndo para se esconder da senhora Macready, eles se escondem no guarda-roupa e os quatro encontram Nárnia mais uma vez. Lucy leva todos para conhecer o Sr. Tumnus apenas para descobrir que seu lugar foi saqueado. Pedro puxa um aviso que foi pregado na parede, onde se lê que o Sr. Tumnus foi preso por traição pela rainha de Nárnia. Então os quatro vão para fora, onde encontram um castor falante que conhece Lucy pelo nome. O castor entrega a ela um lenço que Lucy deu ao Sr. Tumnus anteriormente. O Sr. Castor traz os quatro para sua casa dizendo que a floresta não é segura à noite. Aqueles encontram a Sra. Castor e são recebidos em sua casa com comida e bebida. Os quatro são informados sobre o leão Aslan, que voltou de uma longa ausência. Ele estará esperando pelos irmãos na mesa de pedra. Senhor Beaver então explica a profecia dizendo a ele que os 2 filhos de Adão e as 2 filhas de Eva ajudarão a derrotar a bruxa branca e salvar Nárnia. Susan diz que eles foram mandados embora para não serem pegos em uma guerra. Peter tenta sair dizendo aos castores que não são eles e que deve haver algum tipo de engano apenas para descobrir que Edmund está faltando. Eles tentam impedi-lo, mas quando vêm, ele já está entrando no palácio daquela bruxa branca. Sem saber mais o que fazer, eles pediram ao castor que os levasse para conhecer Aslan. Enquanto isso, dentro do pátio do palácio de gelo, Edmund encontra as figuras de muitas criaturas congeladas em pedra. Ele se assusta com um lobo adormecido que fala com ele. Edmund explica a quem ele é e o lobo o leva até a sala do trono onde conhece a rainha. Ela está com raiva dele por não ter trazido seus irmãos, mas ele diz a ela que o trouxe no meio do caminho, dizendo a ela exatamente onde eles estão. A bruxa branca envia seus batedores, uma matilha de lobos para caçá-los. Edmund agora percebendo seu erro. A cabana é cercada pelos lobos que encontram uma passagem secreta dentro da casa. Os castores e os irmãos conseguem escapar bloqueando o túnel. Aqui eles encontram mais estátuas de criaturas congeladas, vítimas da bruxa. Aparece uma raposa, outro animal falante e ele concorda em ajudá-lo a escapar dos lobos. Quando os lobos conseguiram romper aquela barricada, questionaram a raposa que lhe contou que os fugitivos fugiram para o norte. Os lobos correm para farejá-lo e os outros descem da árvore. Pouco depois a raposa o deixa dizendo que o próprio Aslan havia pedido a ele para reunir mais tropas. Peter diz que eles não querem ir para a guerra e apenas que querem o irmão de volta. Enquanto isso, no palácio da bruxa, na casa de Edmund, nas masmorras, acorrentado ao chão e tremendo, ele encontra o Sr. Tumnus dentro da cela ao lado dele e pergunta se Lucy está bem, mas Edmund não sabe. A bruxa branca aparece dizendo a Edmund que seus lobos não conseguiram encontrar seus irmãos. Edmund diz à bruxa que Aslan voltou e ela sai para encontrar os outros. Susan, Peter e Lucy ainda viajando com os castores para a mesa de pedra onde Aslan deveria estar. Enquanto caminham por um lago congelado, eles veem um trenó à distância e começam a correr alcançando a linha das árvores e encontrando um lugar para se esconder. O Sr. Castor verifica a costa dizendo aos outros para saírem e eles veem ninguém menos que o Papai Noel que diz aos irmãos que a esperança está começando a enfraquecer o poder da bruxa. Ele dá um presente para cada um dos 3. Lucy recebe uma poção mágica que curará qualquer ferimento ao lado de uma faca. Susan recebe um arco e uma bainha de flechas ao lado de um chifre para pedir ajuda e Peter recebe uma bela espada com runas gravadas na lâmina. Papai Noel diz vida longa Aslan e Feliz Natal antes de entrar em seu trenó e simplesmente ir embora. Susan, Peter e Lucy junto com os castores seguem em frente alcançando o lago congelado que agora está começando a se desfazer quando o inverno está chegando ao fim. Curtir e se inscrever pode parecer simples para você, mas para nós, é muito valioso. Por favor, curta, inscreva-se e pressione o ícone do sino para receber as notificações mais recentes. Obrigado pelo seu apoio. A parede congelada do lago começa a quebrar e Susan, Lucy e Peter ficam presos no meio do rio pelos lobos. Conseguiu escapar em um pedaço de gelo, segurando aquela espada que Peter apunhalou no gelo para mantê-lo firme. Os castores escaparam com segurança com ele facilmente capaz de nadar. Os 5 conseguiram voltar para a terra vendo uma árvore em flor, as flores todas lindas em rosa começando a desabrochar diante de seus olhos. Os 3 deixam seus casacos para trás. O ar começando a ficar um pouco mais quente agora. Enquanto de volta à cachoeira,
A bruxa, ao chegar ao rio, encontra fluindo livremente. Todo o gelo derreteu completamente. Os lobos pegaram a raposa que o enganou e a bruxa levanta seu cajado, se preparando para transformar a raposa em pedra. Edmond tenta salvar a raposa, dizendo a ela onde os outros estavam indo para a mesa de pedra onde Aslan está construindo seu exército. Então a bruxa agradece a Edmund antes de transformar a raposa em pedra de qualquer maneira. Os 3 irmãos com o castor chegaram ao palácio onde o exército está reunido. Os campos são verdes agora e há muitos tipos diferentes de criaturas reunidas aqui, incluindo as de forma humana feitas de pétalas de flores. Peter, Susan e Lucy olham em volta e se surpreendem com os centauros, gatos, javalis, furvos, ursos e outras criaturas enquanto todos os encaram de volta. Eles se aproximam da tenda vermelha e dourada e Aslan sai e todos se curvam a ele. Aslan dá as boas-vindas a todos, mas pergunta onde está Edmund. Peter está explicando que Edmund foi capturado pela bruxa branca e o castor explica como Edmund traiu. Aslan e Peter são vistos conversando no topo de uma colina, olhando para o castelo brilhante à distância. O castelo é de 4 tronos, um dos quais Pedro se sentará como rei supremo. Aslan explica sobre a magia profunda que rege todos os que vivem em Nárnia, aquele que governa todos os seus destinos. Peter então ouve um som de buzina, a buzina de Susan, e corre para encontrá-la e Lucy tendo subido em uma árvore e agora estão presos por 2 lobos. Peter mata um deles e Aslan deixa o outro ir, dizendo aos outros para segui-lo, dizendo que o lobo vai liderar eles para Edmond. Os cavaleiros de Aslan, Peter, e quando ele se levanta, Peter agora é conhecido como Sir Peter Wolfsbane, cavaleiro de Nárnia. De volta ao acampamento das bruxas, um exército formado por criaturas assustadoras como trolls, ciclopes, minotauros e outras feras estão se preparando para a guerra. A bruxa está passando pelas táticas de batalha com seu general Minotauro. Agora os batedores Aslan resgatam Edmund e o trazem de volta ao acampamento de Aslan. Edmund se reuniu com seus irmãos. Aslan diz a ele que não há necessidade de falar sobre o passado. Peter diz ao resto dele para ir para casa enquanto ele fica para proteger Nárnia. Mas Lucy se recusa a sair e Edmund diz que viu o que a bruxa branca pode fazer e quer ajudar a corrigir os erros novamente. Susan decide ficar também, praticando um pouco de tiro com arco enquanto os irmãos andam a cavalo e praticam luta de espadas. O Sr. Castor corre até ele dizendo que a bruxa exigiu um encontro com Aslan e está a caminho. Quando ela chega, a bruxa diz a Aslan que eles têm um traidor em seu meio. Edmund, de acordo com a lei, todos os traidores pertencem a ela e que Edmund deve ser morto como é tradição. Aslan concorda em falar com a bruxa sós e eles entram juntos em uma barraca lateral. Algum tempo depois, a bruxa sai da tenda e Aslan declara que a bruxa renunciou à sua reivindicação sobre Edmund, mas ele realmente não compartilha todas as informações sobre esse acordo. No lugar de Edmund, Aslan se ofereceu para ser morto pela bruxa e naquela noite, Lucy e Susan assistiram Aslan indo embora sozinho. Eles tentam segui-lo, mas ele o percebe e, em vez de mandá-lo embora, pede companhia. Depois de um momento ele tem que ir sozinho, agradecendo antes de se despedir. Susan e Lucy observam de longe ouvindo sons estridentes. Eles veem os monstros da bruxa reunidos na mesa de pedra. Aslan está preso em seu corte principal. Ele é arrastado sobre a mesa de pedra e morto pela bruxa. As tropas da bruxa são então preparadas para a batalha. Assim que a bruxa e todas as suas criaturas vão embora, Lucy e Susan se aproximam de Aslan, abraçando e chorando enquanto os ratos mastigam a corda que o prende. As árvores veem o que aconteceu e as pétalas se movem pelo ar, viajando de volta ao acampamento, mais uma vez assumindo uma forma humana, contando a grave notícia ao Peter e Edmund. Peter confirma isso quando descobre que a tenda de Aslan está vazia. Edmund diz a Peter que agora cabe a ele liderar o exército, dizendo que Aslan acreditava que ele poderia. O centauro diz a Peter que o exército da bruxa está se aproximando, perguntando quais são as ordens. Ambos os lados se preparam para a batalha e um grifo pousa ao lado de Edmund enquanto ele se senta em seu corcel, dizendo-lhe que o exército da bruxa está se aproximando e seu número e armas são maiores que os deles. O centauro ao lado de Peter responde que números não vencem uma batalha. O exército da bruxa é visto à distância com ela sentada em uma carruagem puxada por ursos polares. Os 2 exércitos prontos para lutar e a bruxa diz a seu general para matar todos eles. Os exércitos atacam um ao outro. A bruxa permanece onde está enquanto seu exército de lobisomens, gigantes, hienas, tigres e todos os tipos de criaturas avançam. O lado de Peter começa seu ataque com hipogrifos jogando pedras em seu inimigo.
Peter e o centauro avançaram liderando o exército em uma gigantesca formação em V baixando suas lanças. Os grandes felinos assumiram a liderança. Pedro abaixa o capacete e os dois exércitos se enfrentam. De volta à mesa de pedra, as duas garotas ainda permanecem ao lado de Aslan. O sol está apenas começando a nascer e Susan diz a Lucy: eles devem ir. Ela diz a Susan que está com frio e coloca o braço em volta dela. Os dois se afastam parando para olhar para Aslan uma última vez antes de partir. De repente, uma grande rachadura aparece nos degraus que chegam até a mesa de pedra que agora está ao meio. As duas garotas veem Aslan de pé alto e orgulhoso e aquela juba totalmente crescida e saudável. Susan pergunta como isso é possível e Aslan responde que se a bruxa soubesse o verdadeiro significado do sacrifício, ela poderia ter evitado a magia profunda de maneira diferente quando uma vítima voluntária que não cometeu traição é morta no lugar de um traidor. A mesa de pedra vai quebrar e até a própria morte retrocederá. Susan diz a Aslan que Peter e os outros teriam ido para a guerra agora acreditando que Aslan estava morto. Lucy puxa sua faca dizendo que eles têm que ajudar e Aslan diz que eles vão, dizendo-lhes para subirem suas costas. Ele o conduz pela terra até o palácio da bruxa usando magia para descongelar todos lá. Todas as criaturas congeladas pela bruxa aparecem em seu palácio uma vez congeladas. Como o centauro lutando ao lado de Peter na batalha que ficou congelado tentando lutar contra a bruxa e defender Peter que estava desmontado. Agora, na batalha, Peter pede que eles se retirem, mas não consegue escapar de si mesmo, pois está preso em uma luta com um minotauro e a bruxa branca está se aproximando dele. Edmund corre para salvar seu irmão da bruxa, conseguindo destruir seu cajado, mas também se machucando. Aslan aparece rugindo triunfante. A rainha não acreditando no que está vendo. Aslan se junta à batalha com reforços. A batalha está vencida e terminada. Aslan vai e salva Peter e depois mata a bruxa. Edmund que está ferido, é salvo pela poção mágica de Lucy e seus irmãos se alegram. Aslan vai e descongela os outros e Lucy cura todos aqueles que ela pode encontrar. No grande castelo, uma celebração é realizada e Aslan caminha pelo corredor com os dois filhos de Adão e as duas filhas de Eva ao seu lado. Os quatro estão diante dos tronos de pedra e Aslan anuncia cada um deles a rainha Lucy o Valente, rei Edmund Justa, rainha Susana o Gentil e rei Pedro o Magnífico. Cada um deles recebe uma coroa carregada pelos castores e colocada em suas cabeças pelo Senhor Tumnus. Cada um deles se senta em seus tronos e Aslan fala: uma vez rei ou rainha de Nárnia, sempre rei ou rainha. Que sua sabedoria nos agrace até que as estrelas chovam dos céus. Todos torcem e todos ficam felizes durante a comemoração. Depois, Aslan pode ser visto na praia, saindo do castelo. Tumnus diz a Lucy para não se preocupar e que Aslan estará de volta. Lucy começa a se emocionar e o Senhor Tumnus devolve a ela o lenço que ela deu a ele, o que parece muito tempo atrás. Os anos se passam e os quatro, agora adultos, estão cavalgando pela floresta. Eles se deparam com um poste de luz. Peter diz que parece familiar como se tudo tivesse vindo de um sonho. Todos eles olham para ele e Lucy sai correndo em direção à floresta densa, onde começa a ficar difícil de se mover. Eles começam a falar um sobre o outro empurrando e empurrando. Susan vê um casaco e os quatro caem do guarda-roupa. Agora mais jovens novamente, eles caem no chão confusos e são encontrados pelo professor que se aproxima deles com uma bola, aquela que quebrou a janela. Para os quatro irmãos que teriam sido anos atrás agora. Ele perguntou gentilmente o que eles estão fazendo no guarda-roupa e Peter responde que não acreditaria nele se lhe contassem. O professor se inclina para a frente com um sorriso e diz: tente-me. Esse foi todo o vídeo. Espero que tenham gostado. Obrigado por assistir.